Bem-vindos, pessoal. Então vamos continuar com a aula de hoje, mas antes eu quero provocar você, né? Na última aula a gente falou do coeficiente H de convecção e lá eu deixei umas quatro colunas adicionais, deixei um pouco ali livre para você fazer o seu primeiro estudo. Espero que você tenha feito. E agora eu quero te ensinar um pouquinho como que você analisa esse tipo de coisa com aquelas 4 colunas. É importante que você já tenha feito o seu primeiro teste naqueles números. Tenho certeza que você fez um bom uso da planilha. Se você já fez o que eu estou falando, ótimo, manda ver aqui na aula de hoje. Caso não tenha feito, foi importante seu primeiro contato com a planilha. Foi importante porque é isso mesmo que eu queria. Às vezes a gente faz isso numa aula. A gente dá uma coisa, espera isso assentar na cabeça de quem está lá estudando aquilo pela primeira vez, que não é fácil, é sempre complicado absorver um conceito novo. Não é simples. O aprendizado não é simples, não se iluda, né? Gente que vende aí facilidades em aprendizados de qualidade, não se iluda. A gente é ser humano, cara, tem todo um processo aí. Então, seguindo a nossa estratégia, você já deve ter tido um contato com aquela planilha de Hs, né? E o que eu quero te sugerir agora? Olha que bacana. Pega lá, você tem 5 colunas, você vai manter os Ks todos iguais lá em cima, você vai manter as temperaturas ambientes todas iguais, e aí você tem a temperatura geral de paredes e de teto. Eu não separei cada parede lá. Idealmente, eu teria que ter feito aquilo por seções, né? Ali é ainda um exercício para te apresentar os conceitos. Agora, o que é legal? Mantenha as temperaturas ambientes todas iguais, em todas as colunas, os Ks iguais. E na temperatura de teto, mantém tudo igual. E na temperatura de parede, no conjunto de cálculos 1, na primeira, você vai lá e coloca 1 grau acima da temperatura ambiente. Então, se a temperatura ambiente você colocou menos 20, coloca menos 19 na coluna do lado, na primeira coluna. Na coluna do lado, na primeira se reduziu, aumentou 1, de menos 20 você foi para menos 19, aumentou 1. Na segundo conjunto de dados, você vai de menos 20, você coloca menos 10 na temperatura da parede, aumenta 10, né? Na outra você aumenta 15, na outra você aumenta 20 em relação à temperatura ambiente, que vai ficar 0. E analisa os Hs. Vê o que acontece. Como é que ficou o H? É legal porque agora, como você manteve toda uma uniformidade, você avalia, você tem certeza que só aquela modificação está impactando no H. Isso é legal da metodologia de testes. Isso é metodologia de teste. Você manter o máximo possível de variáveis iguais e variar uma de cada vez para verificar qual é o impacto no resultado que você está observando, que no caso aqui é o H. Você vai ver que conforme você deixa a temperatura de uma superfície mais próxima com o ambiente, o H aumenta. E eu te pergunto, qual é o ideal? O ideal de qualquer projetista de câmara fria é que as temperaturas estejam totalmente homogêneas e igual à temperatura que você setou para aquele ambiente. Por exemplo, é menos 20. Você gostaria que tudo fosse menos 20. Mas isso não vai ser... Não é um mundo ideal, a gente vive no mundo real. Então é normal que você projetou menos 20, vai ter menos 19, menos 18. Mas o que eu quero que você veja é o papel do H. Porque muitas vezes eu te garanto, não precisa aumentar a capacidade frigorífica do sistema. Não precisa aumentar a capacidade frigorífica do sistema, basta você mexer com H. Porque às vezes você vai falar, puxa, mas aqui nesse canto da câmara fria, cara, eu projetei para menos 20, aqui está dando menos 10. Às vezes você até tem... desculpem aí, a turminha está fazendo barulho. E você tem até lá a capacidade frigorífica necessária, só que você não está trabalhando com o H correto. E, cara, o H correto, o que é? É fluxo. E o fluxo é mais fácil de você trabalhar. Você gasta muito menos energia controlando o fluxo do que a capacidade frigorífica do sistema. Tem muita gente que reclama que o sistema está subdimensionado
E o problema é H, cara. O problema é H. Ah, tem que colocar aí uma unidade condensadora maior. Às vezes nem é. Às vezes nem é. É só o H. É incrível. E o que você quer? Vou te dar aqui a resposta, mas eu quero que você faça esse teste. Quando você tem Hs altos, significa que você está tendo uma troca térmica muito eficiente. Você vai entender isso para você não esquecer, porque, gente, olha, costumo sempre falar, né, para quem eu tenho oportunidade de trocar conhecimento. Você já deve ter ouvido isso, aquele cara que passou a vida toda lá testando mecanismos redutores de um trem. Então ele ia lá, dava uma batidinha, todo dia dava uma batidinha. Passa um tempo, né, aí ele ficou velhinho, arruma um estagiário, aí o estagiário vai começar a virar um trainee lá desse cara, aí ele ensina, primeiro todo dia você tem que bater aqui nesse lugar. Aí o estagiário faz isso um dia, 2 dias, no terceiro dia o estagiário vai e pergunta, olha, só para entender, por que eu tô batendo? Aí o cara lá que dava manutenção no redutor do trem fala, olha, você não vai servir pro cargo, cara, porque você já está perguntando para que serve, você tem que bater só. Então, meu amigo, eu não quero que você seja isso daí. Se eu te falar que o H tem que ser maior e você não entender, é triste para você. Então, muda seu mindset. Eu não estou aqui querendo te converter num cientista, beleza? Estou querendo te ensinar a fazer projeto direito, com a cabeça, com o pé no chão, você saber o que você está fazendo, não ficar vendido. Porque se eu não te contar o princípio, aí você vai diante aí de uma situação, alguém que quer te vender um equipamento a mais, um evaporador maior, um compressor a mais, uma unidade condensadora a mais, aí ele vai te dar um argumento, você vai boiar e falar, pô, não valeu nada aquele curso lá, o cara tá certo aqui. Não, eu quero te dar o conhecimento para você ter capacidade de argumentação, tá certo? Então, olha, quando você aumenta o H, você melhora a troca térmica. Não adianta nada você ter uma massa muito fria de ar no meio da câmara fria e essa massa não trocar de forma eficiente a massa térmica de ar. É uma massa, né? O ar tem uma densidade, é composto por inúmeros partículas, e isso tem uma massa. Se essa massa não está trocando com esse fluido a carga fazendo uma troca térmica correta com a superfície que você quer esfriar, você está esfriando o ar, você não está esfriando o material, você não está esfriando mercadoria. Então o H, cara, é muito importante. Então, assim, dá uma olhada nisso. Depois você até aumenta as temperaturas, faz o contrário, primeiro você vai aumentar e depois você vai diminuir todas elas, vai fazendo, menos 20, menos 21, menos 30, né? A temperatura ambiente é menos 20. O que significa a temperatura da parede ser menos 21? Claro, né? Aí ficou estranho. O ambiente está esquentando. A parede, não, né? Mas dá uma olhada nisso, vê o que acontece. Isso não é o usual. É só para você entender o que você está fazendo, pensar um pouquinho, reflete, é claro. Aí tem uma transmissão inversa. Pode acontecer manual comum, né? Talvez num processo de degelo. Né? Talvez num processo de degelo muito prolongado você pode ter esse tipo de sintoma, né? Aí é realmente interessante. Mas de qualquer forma, avalie o impacto do H. Avalie o impacto do H. Por que no degelo? Porque aí sim você tem um evaporador aquecendo, né? Essa que é a ideia. E aquecendo tem toda uma inércia térmica, né? E o que é inércia térmica? É a aula de hoje. Então eu estou te contando isso um pouco para te fazer voltar lá naquela tabela do Excel de Hs. Por favor, faça esse teste e observe que quando você faz as paredes e o teto ficarem cada vez mais próximas, não igual, mas cada vez mais próximas, vindo por cima, o que é por cima? Menos 20? Lógico, você não vai fazer menos 20 e menos 20. Vai fazer menos 20, a parede menos 19. Coloca lá menos 19,9. Coloca lá, menos 19,9, menos 19, menos 10, 0. Tudo com a temperatura ambiente é menos 20. Aí na parede você vai fazendo essa variação. E olha, cara, o seu ideal como um projetista é que toda a temperatura esteja igual à temperatura ambiente, o mais próximo possível, né? E aí você olha esses Hs e compara com aquela tabelinha, última tabela da aula passada que eu dei na apresentação. E você vai ver que vai cair tudo em convecção forçada.
E isso significa que se você colocar alguns pequenos coolers no ponto certo, não é o ventilador do evaporador, outros pequenos coolers distribuídos para gerar um fluxo de massa legal na câmara fria, você pode otimizar em muito a sua capacidade frigorífica sem mexer no sistema de refrigeração, cara. Essa que é a brincadeira, tá? Então, faz parte da estratégia, como eu te falei. Às vezes a gente sabe que no primeiro impacto o aluno vai testar, olhar. É importante e não é fácil assimilar um novo conteúdo, não é fácil assimilar o que você está assimilando. Se orgulhe muito dos seus estudos, tá? Se orgulhe. Tá com dificuldade? Maravilha, você está saindo da zona de conforto, meu amigo. Você está saindo da zona de conforto, se orgulhe. Né? Fazer musculação não é fácil, né? Se você ir lá na Smart Fit e ficar pagando a mensalidade sentadinho, olhando o seu instrutor fazer exercício na sua frente, você não vai ficar com barriga de tanquinho, né? De crocodilinho aí. Não vai ficar, entendeu? Você vai ter que fazer abdominal também. Ele vai fazer na sua frente, você também vai ter que fazer. Aqui a gente está mexendo com a musculatura intelectual da sua capacidade de fazer projeto. Não adianta só eu ficar fazendo aqui te explicando, você tem que testar. Vai fazer abdominal também, tá? Então, dá uma olhada lá. Beleza? Então eu falei de inércia térmica. O que é inércia térmica? Vamos lá, que é a aula de hoje. Deixa eu já configurar a caneta aqui. Opções de ponteiro, caneta. Então vamos lá, pessoal, o que é inércia térmica, né? Inércia é aquele conceito, né? Você está aí com uma massa acelerada, né? E o que acontece? Você está com a massa acelerada, um carro acelerado, ele freia. Quando ele freia, normal ele derrapar. Aquele corpo estava com uma inércia. Então não basta, de repente, você pisou no freio, travou o pneu, ou que seja um ABS, travou, só tem agora aquela força contrária e o atrito do pneu com o asfalto, com a rugosidade do asfalto. É isso que é a força contrária, né? Ao movimento, mas tem uma inércia. Agora, mesma coisa na térmica. Vamos ver como é que funciona. Então, olha, esse estudo aqui, na verdade, ele foi muito melhor desenvolvido nesse artigo aqui, né, de 2017, onde esses caras aqui ganharam até um crossmark, né, significa que essa revisão de inércias térmicas em construções, edifícios, pessoal, edifícios, que recebemos uma revisão bastante profunda dos impactos climáticos nisso, né, uma galera lá da Bélgica, né, muito bons aí, disponibilizaram um conteúdo para nós aí muito bacana. Eles fizeram um estudo muito legal de inércia térmica, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, mas eles modelaram desde o modelo mais básico, né? Desde o modelo mais básico, eles modelaram calor entrando do sol, da luz, do computador, né? Os eletrodomésticos, do corpo humano. E foram assim a longe e fizeram um tratamento matemático rigoroso aqui no final, nos anexos, né? Utilizaram aí equações diferenciais, tal, de segunda ordem. Então, qual que é a minha contribuição aqui, né? Traduzir esse conceito, digerir esse conceito para o seu interesse, que é uma câmara térmica, simplificando, sem perder a relevância técnica e rigorosa, né? Outros estudos já lideram com isso, né? Mas eles fizeram isso num nível muito bom e a minha contribuição aqui é digerir isso de forma direcionada para os teus interesses, tá? Então, olha só. O que é refrigeração? O que é, pessoal? É a potência frigorífica, né? Vamos colocar quilowatt. Podia ser watt, quilowatt, tá? O quilo você já sabe que é só unidade de grandeza, né? Então, vamos lá. E você sabe que quilowatt é quilojoule por segundo, tá? E aqui é variação de temperatura. Variação de tempo. Então, quando o sistema está refrigerando, ele sai de 20 positivo até 20 graus, né? Estou colocando pequenininho aqui, menos
E vamos falar que ele vai a menos 5. 20 graus positivo, menos 5, que é a temperatura última, né? Então, você sabe que teve um delta aqui de 25, né? Mas, na verdade, né, ele está indo fazendo esse delta ao longo de um tempo, que é uma taxa, esse Tzinho é de tempo. Em quanto tempo isso aconteceu? Aconteceu em 1 minuto, então aqui é 60 segundos, tá? Aqui é a mesma coisa, quando ele está ganhando calor, ele sobe quanto, né? Ele sobe de menos 5 até 10 positivo, o menos é o menos do delta, esse menos do meio aqui é o menos do delta, aqui era do menos 5 e aqui é o 10 positivo, mas tem um menos do delta. Também 60 segundos. É sempre legal você adotar esses dois delta Tzinhos aqui de tempo iguais na análise. Você vai entender já. Eu montei um bom exemplo aqui para você, você vai gostar. Então, olha só, o que é refrigeração na análise dimensional é kJ por segundo, a gente acabou de ver, que é o quilowatts lá. E aqui você tem graus Celsius por segundo e menos graus Celsius por segundo. Então, o resultado disso é, no final das contas, você tem kJ por segundo dividido por graus Celsius por segundo. Corta, sobrou kJ por segundo, tá? Que é isso daqui. M é a inércia térmica. A variável M a gente costuma chamar, M maiúsculo, de inércia térmica, né? Nesse estudo que eu te mostrei aí, que eu vou compartilhar com você, os caras, eles se preocupam com outro, é mais rigoroso, não é mais rigoroso, na verdade é mais complexa a análise, exige mais poder de cálculo. Eles também se preocupam, né, com isso daqui, ó. Por exemplo, você tem aqui uma construção, uma parede, aqui é o lado interno do ambiente, onde você deseja um conforto térmico, e aqui é o ambiente externo, onde tem as variações, por exemplo, da temperatura mais alta. Por exemplo, só para a gente fazer a associação com ao meio-dia e aqui com a meia-noite, tá? Não é um exemplo, mas seria a temperatura mais alta do dia e a mais baixa do dia. Qual é o atraso temporal que isso vai ser observado? Então, se isso aconteceu nesse instante, em que instante você vai sentir o pico lá dentro? Porque você já sabe, né? A condução do calor vai chegando aos pouquinhos, então tem um retardo aqui. E eles estão muito interessados na análise do deslocamento de fase dessa resposta térmica. Então eles utilizam o conceito de inércia térmica para essa análise, para saber, puxa, normalmente, qual que é o objetivo? Normalmente, em São Paulo, o pico de temperatura externa costuma acontecer às 13 horas, né? O sol chegou no pino ao meio-dia, porém essa massa térmica começou a ganhar maior poder calorífico, dado a própria inércia térmica do planeta, começou a chegar por volta da 1. Então, por volta da 1 você tem um pico máximo, mas lá fora, lá dentro da construção, ainda a 1 você está meio que confortável. A coisa pega às 3, mas quando lá fora já está mais fresquinho, né? Aqui. Então, estou dando um exemplo aqui exagerado, mas é para você entender o conceito deles. Mas isso é muito legal, né? Mas, para os propósitos aqui nossos, eu digeri isso de uma forma mais direta. Você vai gostar bastante. Então, vamos ao exemplo que eu coloco aqui para você. Então vamos lá, ó. Tudo que está aqui, ó, tá? Então vamos olhando para essa equação. Qual é a potência frigorífica? Qual é a potência frigorífica aqui? Coloquei menos 1 kW, que você já sabe que é kJ por segundo, né? Beleza? Menos 1 kW. Por que menos, Rafael? Porque sempre quando você retira calor, é negativo.
Então é uma potência frigorífica, está retirando calor, é negativo. Tá? É negativo do ponto de vista da câmara fria. Ela está perdendo calor para fora, está sendo bombeado para fora, na verdade. Esse conceito de bombeamento de calor vai ficar mais claro cada vez que a gente avançar. Mas ele está bombeando. Então, de dentro da câmara fria, você está tirando calor a uma taxa de 1 kJ por segundo, que é o quilowatt. E aí, vamos lá, olha só. Lembra daqui, ó, o ΔTzão pelo ΔTzinho de refrigeração? Olha que bacana. Olha que bacana isso daqui, né? Olha só. Vamos falar que a temperatura inicial, quando você foi fazer esse estudo, eu sempre recomendo que você faça esse estudo na sua câmara fria onde você trabalha, que você dá manutenção. Então, se você chega lá num dia de manutenção, deixa ela esquentar, né? Aí ela entrar em equilíbrio com a temperatura ambiente externa. Vamos falar que ela chegou a 20, por exemplo, tá? Por exemplo, chegou a 20. E aí você ligou, né? Fechou ela, tal, colocou até o alimento, ligou ela, tô dando um exemplo aqui, ela levou, aí, vamos colocar aqui, ó, vou falar que ela levou meia hora, então 30 minutos vezes 60 segundos. Ela levou meia hora para ir de 20, que era a temperatura inicial que o sensor lá dentro estava marcando, até menos 20. E aí, o que acontece? Foi de 20 a menos 20. Então, ó, igual esse menos a temperatura última menos a temperatura inicial, menos 40, que é isso daqui, ó, né? Que é esse ΔTzão aqui, temperatura última menos inicial. E o ΔTzinho é o tempo em que isso foi analisado, que é em segundo. O ΔTzão por ΔTzinho, aqui eu tinha feito aqui positivo, tá? O correto é como tá aqui, ó. Aqui foi mais a força da expressão para te mostrar o delta. Mas é isso, a temperatura última menos a inicial. É igual quando eu falei lá para você, na primeira aula lá, né? Na equação de condutividade. Eu falei, ó, o sinal de menuzinho aqui, lembra? Eu usei aquele sinal de menuzinho aqui no automático. Mas olha, é assim, ó. É a última menos a inicial. Divide pelo tempo. E aqui você tem. Então, já essa conta aqui, ó. Essa conta aqui, ó. Eu estou colocando aqui, ó. Que é o DTzão dividido por DT de tempo. Então, significa que ele variou. Né? Eu peguei esse e dividi por esse. Tá? Esse por esse. Ó, igual. Esse dividido por esse. Na rampa para baixo, isso aqui dá uma rampa, né? Na rampa para baixo, isso ainda é rampa. Ele foi menos 0,022 graus por segundo descendo. Tá? Com a câmara fria comportada, fechadinha, com tudo que é para estar lá, foi descendo assim. Com toda a carga térmica, né? Ou não, você pode fazer esse estudo com ela vazia, com ela cheia de alimento, é interessante. Mas vamos lá, ela desceu isso. E depois, você faria o contrário, você parte dela no aquecimento para ver a rampa de subida. Então, olha só, ela chegou a menos 20 e estabilizou. Agora você quer ver como ela se comporta na subida. Então, você parte do menos 20, aqui eu fiz igual a esse, porque essa é a temperatura última da descida. Então, essa deveria ser a temperatura inicial da subida. E vamos falar que ela vai até 20 positivo. Ela volta, né, para cá, ela volta. O DT foi 40 positivo, aqui tinha sido DT 40 negativo, aqui é DT 40 positivo. O tempo, poxa, é conveniente que você trabalhe com a mesma base de tempo, tá? Isso pode mexer com a sua interpretação toda. Não que é proibido, se você tiver muito domínio intelectual do que você está fazendo aí nessas equações,
Você pode variar o DTzinho aqui de um caso para o outro de aquecimento e refrigeração, mas você tem que ter muita noção física do que você está fazendo. Mas se você equalizar, como eu estou te dizendo aqui, sempre usar a mesma base de tempo, é melhor, pessoal, é bem melhor, tá? Então faz assim com o tempo igual e depois você divide. Você vai também ter uma rampa. Claro que independente do que você usar aqui, você vai ter a rampa, porque você divide um pelo outro. Mas por metodologia rigorosa, use igual. É o meu conselho para você. E aqui você vai ter uma rampa de 0,022 subindo, positivo, e aqui era caindo. Mas lembra, aqui eu subtraio depois esse conceito, essa relação desta relação. A relação de ganho, ó, a relação de refrigeração menos a relação de ganho. Então esse de refrigeração menos a relação de ganho. Significa que o seu sistema ele tem um potencial de 0,044 graus Celsius por segundo de taxa. Tá? De taxa. É como assim? Vamos continuar. Olha o que eu faço aqui, ó. Aqui eu venho e termino a conta. Você vê que, ó, nós temos esse elemento, que é esse aqui, que é o que? Refrigeração menos 1, que você já sabe que é a potência frigorífica. Nós temos este elemento, que é esse que nós calculamos aqui. Nós temos este elemento, que é esse que nós calculamos aqui agora. E um menos o outro está aqui agora. Então, o que falta fazer? Falta dividir isso por esse inteirão embaixo. Dividir isso por esse que está aqui, que é o que eu fiz aqui. Tá? Então, eu fiz assim, ó, igual C3 dividido por esse cara aqui. Eu costumo colocar aquela fórmula ARRED, que é uma fórmula de arredondamento, final da equação você coloca ponto e vírgula, e o número de casa decimal, tá vendo? Ele já deve estar aqui, o número de casa de dígitos, eu quero 2. Só para não ficar deixando ele subir muito. Então é 22,5. Se tivesse mais casa, ele arredondaria. Deu 22,5. O que? Quilojoule por grau Celsius. Bom, até aí você já sabe de onde veio esse quilojoule por grau Celsius. Agora, Rafael, o que significa isso daqui? Boa pergunta, vamos lá, vou te explicar. Na forma como eu montei aqui para você aplicar isso em câmaras frias. Olha que legal, cara, olha que legal. Ó, na hora que você ligou ela foi de 20 para menos 20. Positivo e resfriou até menos 20 nesse tempo. Agora é o seguinte, ela está em menos 20, você vai testar o aquecimento dela. Vamos falar, olha a importância agora aqui de você manter os tempos iguais. Vamos falar que assim que você desligou, como é que você faz isso? Agora desliga o sistema, desliga a unidade condensadora, bypassa o evaporador, faz qualquer coisa, mas esse evaporador tem que parar, tem que desligar, tem que parar de ter troca térmica. Desliga a unidade, desliga. Na hora que você desligar, liga o cronômetro e deixa o datalogger registrar no mesmo tempo que esse. Aí você vai pegar, bom, ele começou do menos 20, e vamos falar que depois de um tempo, no mesmo tempo aqui de 1800 segundos, né, ele parou em menos 19 só subiu 1 grau. Olha só isso. O M, a inércia, deu 43,9 kJ por grau Celsius. Vamos supor a menos 19, só subiu 1 grau aqui, ó, só subiu 1 grauzinho. Enquanto esse, em 1800 segundos, derrubou 40, na subida, ela só subiu 1 grau. Cara, isso é bom ou ruim? Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso, né? Se no mesmo tempão aqui, a sua unidade, o seu sistema ligado, derruba 40, e depois que desligar, na mesma base de tempo que ele levou para descer, ele só sobe 1 grauzinho, pô, a inércia térmica da sua câmara fria está muito boa. Olha o número que deu nesse caso, 43,9. Ruim seria, bom,
Médio seria se ela voltasse para 20 positivo. Olha só como caiu a inércia, é uma inércia menor. Ó, de novo, ó. Só subiu 1 grau, menos 19. Só subiu 1 grau, olha aqui onde eu tô com o mouse, é só com 1 grau. Se ela só subiu 1 grau, a inércia dela tá tão grande, imagina, ó, imagina. A câmara fria está ligada e ela está com uma potência frigorífica boa no conjunto todo na unidade condensadora, seus Hs estão bem dimensionados, tudo, que na hora que ela liga, ela vai despencando a temperatura. E quando você tenta parar isso, a temperatura ela não fica aí subindo rápido, ela está com uma inércia, ela continua segurando. Né? Separou a refrigeração, mas ela parou. Não tá fácil de pegar e refazer a curva para cima para ela subir de novo a temperatura. Você tem uma boa inércia térmica que está segurando, entre aspas, né, vou usar por força de expressão, entre aspas, o frio lá dentro, tá certo? Segurar o frio é dose, né? Mas aqui pela força de expressão. Então, olha, isso aqui seria muito bom. Seria o desejado. E se ele for para, ó, tá 43,9. Então vamos começar a anotar aqui, ó. Quando esse DT de que ele voltou a subir é 1, só para a gente comparar. Eu vou começar a te ensinar como é que faz essas análises aqui. Aqui é temperatura, tá? É esse 1 aqui, ó. Então eu tô anotando que quando deu 1, o M deu 43,9. DT e M, né? Deu 43,9. Quando só subiu 1, aqui eu vou deixar quieto porque é a minha referência, né? Quando eu fiz ele subir 10 graus, de menos 20 foi para menos 10, subiu um DT de 10, o M, então aqui foi DT de 10, o M foi para 36. E se eu falar que foi um DT de 20? DT de 20, o M foi 30. E se eu falar que foi um DT de 40, voltou para a origem, né? Saiu de 20, foi para menos 20, e de menos 20 voltou para 20, voltou para 20, no mesma base de tempo. Então o DT foi 40, deu 22,5. Agora vamos chutar o pau da barraca aqui, né? Vamos falar que ele vai para 100 agora. Só para a gente forçar, isso aqui é legal, porque te leva a condições extremas. Daria 11,25. Para você analisar o jeito, para onde vai a coisa, né? Vamos colocar 1000 aqui, ó. Isso é legal, tá, pessoal? Apesar de, lógico, fisicamente isso não vai rolar, né? Mas aqui te dá uma boa noção. Olha só, a sua câmara fria, ela derrubou para menos 20, de 20 para menos 20. A discussão tá aqui agora. Cara, se eu abrir a porta, se adicionar alguma carga lá, como é que vai funcionar? Você está aqui agora o conceito para fazer esse teste de aquecimento, né? Você até desliga a unidade. Mas agora, no contexto dessa equação, você está fazendo uma outra análise. Olha, com ela ligada, com a unidade condensadora ligada na potência dela, o que acontece se entrar em ganhos de calor? Então, com a tua câmara fria ligada, o que acontece se abrir a porta? Como é que você analisa isso quantitativamente e qualitativamente? É isso que eu preparei para você, esse estudo aqui, ó. Porque ele está querendo dizer o seguinte, olha, na hora que entrou uma carga tal aí que só subiu 1 grau na mesma base de tempo analisada da descida, olha, a inércia térmica tá bem alta, foi 43,9, né? Quando variou só 1 para cima,
Tá bom, ele está segurando, ele está retendo bem. Olha, foi para 10 graus quando você abriu a porta. Na mesma base de tempo, com a unidade ligada, com a unidade, tudo isso aqui, ó, com a unidade ligada. Ele foi para 10. Bom, segurou. Uma inércia térmica um pouco menor do que o ideal esperado, mas segurou. Olha, foi para 20. Inércia térmica, tá, voltou para a origem, Não é que voltou para 20, aqui é o ΔT, né? Aqui é DT, né? Aqui era o DT de 20. Então, para dar 10 ali, você teria que ter ido para menos 10, tá certo? Para menos 10. Então, quando deu 10 aqui no DT, que é um menos o outro, ele estava com uma inércia de 26. Espera aí, ele saiu de 20, foi para menos 20, quando no mesma base de tempo só voltou para menos 10 com uma carga térmica entrando aí que não deveria. Então tá, tem uma inércia térmica boa. Foi para 0. Quando ele vai para 0 aqui, aí sim o DT dá 20, que é esse 20 aqui, ó. Tá em 30 o M. Tá? Agora, se ele esquentasse de novo para a origem, 20 positivo, seria um DT de 40. Olha, tá bem menos do que a inércia térmica aqui, ó. Praticamente metade, de 44 foi para 22. É 43,9, aproximadamente 44. E aqui, aproximadamente 22, né? 23, 22. Tá? E se fosse para 100, né? Hipoteticamente falando. Então, você vê que ele está te falando, olha, aqui a inércia térmica está muito fraca, cara, porque só de abrir a porta já aquece tudo isso e ainda a unidade está ligada, ela não aguenta nada. Uma batata que você jogar aí, que veio da feira no carro quente, se você jogar dentro dessa sua câmara fria, ela não aguenta nada. Sua inércia térmica está fraca. Tem que projetar melhor a sua unidade condensadora, selecionar melhor os materiais, né, isolantes e tal, ver o que está acontecendo. Tá? Então é esse o conceito. O que é legal você fazer agora? Você pegar e variar isso. E se eu fizer com menos 10? Né? Aí você começa tudo de novo. Né? Se a sua potência frigorífica for menos 10, começa a estudar tudo de novo. Então, menos 19, só subiu 1. Claro, aqui está em outra potência, então as inércias mudam. Né? Mesma coisa, qual é a inércia térmica do caminhão versus a inércia térmica do carro Sport, que tem uma... Aqui a gente está falando de inércia térmica, então potência, todas essas coisas, é o nosso conceito aí de massa inercial, né? Tá? Então, menos 10, os números são outros, mas você tem que ir testando agora. Por exemplo, se for para menos 10, menos 19, variação de 1 grau. Foi para 439. Se for para menos 10... 300, você está vendo? Só vezes 10 aqui no caso. 360 e assim sucessivamente. Né? Você vê que a inércia térmica está caindo. Né? Esse aqui seria o mais próximo do ideal. Então, pessoal, esse conceito, na prática, você pode medir essas temperaturas, cronometrar esses tempos na sua unidade e fazer esse estudo com ventiladores apenas adicionais no ambiente para melhorar o H, como eu te falei no começo dessa aula, ver como é que se comporta a inércia térmica, se melhora, né? Com controle de capacidade ligado, sem controle de capacidade ligado, com inverter, numa condição específica, tudo tem que estar estabilizado, tá? Você não pode ter inverter ligado no momento desse, você tem que tentar deixar ele em regime o sistema, porque senão você não sabe se aqui vai se repetir a mesma coisa, tá? Isso tudo o pessoal usa para fazer as estratégias de dimensionamento. Né? Quando você está desenvolvendo um produto, né? Seja uma câmara fria para uma pequena coisa, um balcãozinho, uma ilha, o estudo da inércia térmica é importante, né? Para você verificar se está tendo uma boa eficiência. Você gostaria da inércia térmica maior possível, né? Que leva a aquele DTzinho, o DTzão de 1, né? Só varia 1 grau, meio grau. No mesmo tempo que desceu, para subir com a unidade ligada, sobe pouquinho. Significa que o seu sistema está fazendo força para derrubar a temperatura pull down
né? Tá derrubando a temperatura e mesmo que entre a calor, querendo subir, ainda ela tem inércia, força suficiente para manter para baixo. Inércia, tá mantendo, ela tá com muita força para baixo. Então, se alguma coisa aparece no caminho, ela continua ainda tendo força para derrubar a temperatura e manter aquilo ali, né? Então, esse é o conceito de inércia térmica. Você pode utilizar. No nosso exemplo, eu vou te deixar ali algumas colunas adicionais para que você possa, então, fazer alguns testes com isso, tá? E aí vai facilitar bem a tua vida aí na hora de analisar. Você pode fazer tudo isso com sensores, termômetros medindo, controle do tempo, sempre lembrando, quando ligado, mantenha ligado numa condição em regime estável, sem ficar oscilando, capacidades, inverter, estável, configure isso, tá? E na hora da subida, com ela ligada, abre a porta, por exemplo, abre a porta e vê como é que se comporta. Daí você pode começar a tirar alguns ensinamentos disso. Eu costumo oferecer soluções para isso, para quem me procura, então tem várias, né? Então, os sistemas de colmeia que se usam em ilha de supermercado é um, né? Tem estratégias de se melhorar a inércia térmica sem mexer na capacidade frigorífica, melhorando a isolação térmica por fluxos de ar, né, laminares, que oferecem uma proteção, né? Lembrando que condução também acontece, como eu já te expliquei, no gás. Então você pode criar uma barreira de isolação gasosa, né? Que é o que se faz muito em ilhas abertas nos supermercados. As empresas projetam aquelas colmeias nas laterais para servir de vedação, para melhorar a inércia térmica. Muitos projetistas disso nem sabem que eles estão mexendo com inércia térmica. Mas a inércia térmica é um parâmetro de controle e comparação. Você pode ter seu produto A, B e C, né? E você pode criar um método para caracterizar. Olha, esse aqui é a minha linha mais premium, tem materiais de qualidade, foi mais engenheirada. A inércia térmica é menor, você sabe que o cara vai abrir, fechar a porta e a temperatura lá dentro não vai chacoalhar tanto. Quando você pode ter um outro produto não premium, em que o cara abre e fecha a porta, já dá uma chacoalhada, mas é mais admissível no caso da aplicação que você vai escolher. Tá bom, pessoal? Obrigado pela aula de hoje. Continue estudando aí, aguardo suas dúvidas. Um abração, tchau, tchau!